Pessoal, vamos lá. Dia 8 de abril, eu mostro pra vocês que outro bandido voltou à tona com essa história de Alexandre de Moraes, Elon Musk, etc. É o Alan dos Santos, tá? Aqui no UOL. Foragido, o Alan dos Santos bula a justiça e faz live no X após falas de Elon Musk. E você que é um cara que gosta muito de história, você sabe disso. Ela sempre passa pela dobrada da aposta. Então você vai sempre dobrando. Então o Alan fez isso, então daqui a pouco desmonetiza, daqui a pouco censura, busca e apreensão. Se o cara não vai cedendo, ele vai tendo que aumentar o grau de truculência de forma indefinida. Quando eu falo que eu só vou parar com um tiro na nuca, eu e você também, é porque este é o fim inevitável de todas as ditaduras. Vou parar o vídeo rapidinho aqui, pessoal, só pra relembrar que de ditadura esse cara entende, hein? Então vale a pena escutar o que ele vai dizer agora. Ele é, inclusive, neto do último ditador do Brasil, tá? Da ditadura militar, o Figueiredo. Então ele entende esse assunto de tortura, SNI, tudo isso, ele sabe com uma riqueza de detalhes que talvez nenhum de nós conheça, né? Você exila. Se você quiser manter o regime no ditatorial, você precisa sempre dobrar a aposta. E para isso você precisa ter meios ilimitados, que a esquerda ainda não tem. E no Brasil, a distinção fundamental para a Venezuela, por exemplo, é que com todos os defeitos das Forças Armadas do Brasil, o pessoal sabe que eu não sou um grande entusiasta da posição principalmente do comando. Olha que picaretagem isso aqui. Eu não sou muito entusiasta da posição do comando. Você sabe por que ele não é entusiasta da posição do comando? Porque o comando não aceitou o golpe, tá? Ele pressionou meses lá na Jovem Pan para que houvesse um golpe militar e o Bolsonaro fosse transformado em ditador, e o comando não aceitou, é por isso, né? Mas as Forças Armadas brasileiras não são as Forças Armadas venezuelanas cooptadas e compradas. Então, ele já não tem a baioneta. Então, quando eu digo que isso não tem como, não existe nenhum cenário onde o Alexandre saia vitorioso nesse processo, na minha visão, é porque ele só tem o caminho de ir dobrando a aposta. Até um ponto onde ele se torne caro demais, pesado demais para a elite, para o estamento burocrático, para o establishment, e o establishment faça o que ele sempre faz quando alguém perde a utilidade e se torna pesado demais, que é como para fazer o gesto que ele mesmo fez lá no TSE. Ó. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A única coisa que começou a ficar muito cara para o establishment brasileiro foram esses golpistas, esse movimento do bolsonarismo golpista tentando destruir, fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso começou a ficar muito caro, começou a perturbar e mais, né? O Alexandre de Moraes, de certa forma, prestou um serviço, porque ao manter a democracia, é uma coisa que até congressistas do Centrão, de certa forma, concordam, né? Uma vez que num cenário de ditadura Bolsonaro, sem nenhum freio e contrapeso, tá? Então, só o Bolsonaro, ditador do Brasil, como o movimento do Bolsonaro apregoava, né? Isso só serve ao enriquecimento pessoal da família do Bolsonaro. Eles sim iam estar por dentro de todos os grandes negócios bilionários do Estado brasileiro. Agora, tirando esse núcleo mais próximo ali da família Bolsonaro, talvez alguns empresários, etc., assim, o próprio Congresso seria fechado, provavelmente, tá? Como foi feito na ditadura militar brasileira. Então, para o parlamento também não é funcional e não é interessante uma ditadura Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes, de certa forma, prestou serviços, né, para a democracia brasileira, mantendo ali o STF funcionando e mantendo também o Congresso Nacional. Por isso, eu acho que o final dessa fusarca aí de Elon Musk, etc., vai ser o nada, vai ser a mesma coisa aquele caso, aquele Clezão, né? Morreu, os bolsonaristas usaram aquilo ali como palanque e tal, usaram a família, etc. E ficou por isso mesmo, porque o quê? Morre aí 5, 10 mil pessoas no sistema prisional, o sistema tem quase 1 milhão de presos, e é isso, todo advogado entra dizendo, preciso da liberdade do meu cliente, porque senão ele vai morrer, senão vai ter problema de saúde e tal. Então, assim, não tem absolutamente nada a se atribuir ao Alexandre de Moraes naquele caso. O caso vai morrer, como esse caso do Elon Musk também, ele vai sumindo aos poucos aí da mídia. A ofensiva do Elon Musk não se trata de um capricho de um bilionário mimadinho, como fazem parecer parte dos tuiteiros que passaram o final de semana comentando como quem assiste aí um jogo muito interessante de futebol, o que estava acontecendo. Não é trivial, não é pequeno e não é banal o que está se propondo a ancorar, a liderar este controverso bilionário dono da rede social X. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump, possível retorno de Trump às redes sociais, que ele foi expulso, inclusive por ter incitado a insurreição que levou à morte
de policiais no Capitólio dos Estados Unidos. Aí você precisa ter em mente que ele controla quantas vezes, com qual intensidade, por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem X ou Y na rede social que ele comanda. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Mas voltando ao ridículo abraçado pelo bilionário, houve uma comitiva de parlamentares brasileiros que saiu daqui do Brasil com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, foi lá para frente do Capitólio dizer que o Brasil vive uma ditadura judicial. Sim, é ridículo, é ridículo. É fato? Não, não é fato. Porque eles fazem isso, inclusive, com dinheiro público, fazendo transmissão no celular. Pense numa ditadura. Pense numa ditadura. Pois é. Mas eles foram lá, fazem encontros, estiveram com Donald Trump, estiveram com expoentes dessa extrema-direita que se fia no discurso de liberdade de expressão para, na verdade, praticar assédio direcionado e assolar as instituições, ameaçando-as com teorias conspiratórias que ganham ares de verdade a partir do momento em que há um grande investimento de energia nisso. Quando você tem um personagem como esse, disposto a ser o cavalo de Troia de uma teoria que vai se autocumprir, por quê? À medida que ele esticar a corda e passar a desobedecer a ordem judicial, a atacar as instituições e a fazer pregações falsas, o que resta à justiça? Reagir. E o que ele vai gritar? Estamos sendo perseguidos. Vejam como a liberdade de expressão está sob ameaça no Brasil. Esse é o raciocínio que se impõe. É uma armadilha. E não é uma armadilha pequena. E ela pode ganhar contornos ainda mais dramáticos para as instituições no Brasil se Donald Trump for eleito. Por quê? A partir daí, passaríamos a ter um presidente dos Estados Unidos com viés também autoritário, ao ponto dele próprio ter decidido criar uma rede social onde quem manda é ele e as coisas funcionam da forma como ele quer, pressionando as instituições brasileiras. Bem, só pra gente fechar, pessoal, mais duas notícias rápidas, tá? Primeira coisa, a Europa, o Jamil Chad traz isso no UOL hoje, a Europa já abriu um inquérito e chamou o Twitter, né, o X do Elon Musk, de maior disseminador de desinformação. Então tá aqui que a vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, declarou que a empresa de Elon Musk é a plataforma com maior taxa de postagens com desinformação. Em fevereiro, o empresário abandonou um acordo na Europa para garantir certo comportamento ético por parte das plataformas nas eleições no continente. Google, TikTok, Microsoft e Facebook e Instagram aderiram ao Código de Conduta da Europa contra a desinformação. Em resposta, agora, em dezembro de 2023, a União Europeia tomou um passo decisivo e anunciou que abriu uma investigação formal contra a empresa com base em suas novas regulamentações que têm como meta proteger o cidadão contra conteúdos tóxicos nas redes sociais. Bruxelas, né, ou seja, a sede da União Europeia, apura se Musk está de fato cumprindo com as regras do bloco. Isso aqui, pessoal, vai terminar com multas pesadas contra o Twitter lá na União Europeia, tá? Então o Brasil não vai ficar sozinho. O Alexandre de Moraes não vai ficar sozinho nessa história desse imbróglio com o Twitter. E aí, só para fechar agora a última notícia do vídeo, que não tem nada a ver com essa situação do Elon Musk, o Noblar, lá no Metrópolis, acabou de falar que Jean Paul Prats deve cair hoje após a reunião do presidente Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os dois vão se reunir às 18 horas. Haddad estava se preservando da discussão sobre a Petrobras, mas Lula mandou que o ministro dê sua opinião. Bem, se o ministro vai dar sua opinião, significa que a opinião pode ser favorável, por exemplo, à manutenção do Prats. Então não sei se isso aqui vai se concretizar não, mas enfim, o fato é que o Noblar afirmou isso. Vamos ver, seria uma péssima notícia, tá? Porque quem está disputando com Jean Paul Prats é Alexandre da Silveira, que é centrão raiz, né? O Jean Paul Prats é especialista na área de petróleo, então, ele era um senador do PT, etc. Alexandre Silveira estava lá, enfim, para ser líder do governo Bolsonaro até o começo aí de 2022, enfim. Eu acho que não precisa nem de falar que essa combinação de Centrão com Petrobras é explosiva, tá? Paulo Roberto Costa era indicado do Centrão na Petrobras. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.